Bom dia, alunos! Hoje, em Geografia, nós vamos ver a centralidade econômica brasileira. Tá? Se nós observarmos este mapa, nós vamos perceber o que é essa centralidade. Mas antes, olha, Grupo 9 inicia-se na página 352 e faz parte do capítulo 10, tá? Observando este mapa, nós vemos aí a região Centro-Sul. Nessa região é que se destaca a maior economia, maior população, maior industrialização da região brasileira. Indústrias no Centro-Sul. Nós já comentamos há pouco que é o quê? A região mais dinâmica, né? Com maior quantidade de importação, de exportação, que vem conquistando seu espaço. Destaque do ponto de vista econômico, populacional, de exportações. E essa região também, ela pode ser considerada a que se destaca no cenário econômico do Brasil. Grande parte desse destaque está ligado principalmente à sua centralidade econômica, que desde o início do ciclo de ouro, Minas Gerais se concentrou nessa região. Depois, com sucessões, o ciclo do café, depois a industrialização, e essas foram as áreas que acabaram por abrir, além de maior parte da população brasileira, as melhores infraestruturas do país. Deste modo, a região centro-sul do Brasil se destaca do ponto de vista econômico, também das exportações, brasileiras. Nós, sabemos que a região sudeste, ou abrangendo ainda mais, a região centro-sul é muito importante. Mas dentro desses estados tem um que se destaca mais. São Paulo, isso mesmo. Olha, em São Paulo nós temos 25%, de todas as exportações do Brasil. Isso é muito. Gente, é 1/4 de toda a exportação do Brasil. Se concentra só em São Paulo, seguido de Minas Gerais, com 13%, Rio de Janeiro, 10%, Rio Grande do Sul, 8%, Mato Grosso, 7%, o estado de Pará, em 6%, Espírito Santo, com 5%. Agora, em último, nós temos um empate, tá? Santa Catarina e Bahia, com 4%. Então, quase 75% de todas as riquezas exportadas do Brasil saem da região Centro-Sul, mostrando a importância desses estados brasileiros para a contribuição da balança comercial externa do país. O estado de São Paulo, como nós já comentamos, lidera esse quadro, gerando quase que, grande parte delas, gerando quase que a totalidade das exportações brasileiras. Grande parte delas é realizada por vias aéreas e portuárias. Dessa região, o comércio interno é realizado principalmente por rodovias. E aqui nós conseguimos observar que as rodovias brasileiras, elas se concentram, principalmente na região Centro-Sul. Líder das exportações brasileiras, nós já vimos São Paulo. Os portos e os aeroportos têm grande importância para a logística de produtos no país. Embora a maior parte da circulação interna no Brasil seja pelas rodovias, as importações e as exportações são realizadas principalmente pelas vias portuárias e aeroviárias. O transporte portuário, por exemplo, tem capacidade de cargas em grande volume, sendo superior ao aéreo. Além disso, os custos associados ao transporte portuário são menores, se comparado à sua capacidade de carga.
Por quê? Porque ele carrega muito mais. Mas há uma desvantagem, no entanto, tá? Ele é muito mais lento, né? Agora, o transporte aéreo, ele é realizado por quê, né? Por longas distâncias em um curto período, mas ele carrega menos, tá? É uma série de protocolos internacionais para sua execução, de acordo com as normas de segurança. Nas últimas décadas, houve sim um crescente aumento da utilização dos aeroportos, principalmente para o quê? Deslocamento dos passageiros, aumentando a acessibilidade, esse meio de transporte. Comércio interno. Quando se trata de comércio interno no Brasil, o Brasil privilegia as rodovias, infraestrutura portuária, e centro-sul. Bom, isso daí nós já vimos que ele é o quê? Ele carrega muito mais carga, é mais barato, porém mais lento. Em compensação, né, o aéreo é muito rápido, só que não cabe tanta carga, sem contar no custo, que já é elevadíssimo. E os maiores portos em movimentações de containers 2016? Lembrando que containers são aquelas caixas, né, grandes, parecem carrocerias de caminhões e que transportam essas mercadorias. E em disparada está o quê? O Porto de Santos, tá? Esse Porto de Santos que vai carregar, né, ter grande participação. A região Centro-Sul, ela concentra, assim, os principais portos brasileiros, muito importantes para o escoamento dessa produção do Brasil. O Porto de Santos, ele tem uma grande importância histórica para a região Centro-Sul, pois foi por meio dessa via, né, que chegou ao Brasil grande parte dos imigrantes europeus que colonizaram os estados da região Sudeste no século XIX, no século XX. E ele é considerado o maior porto do Brasil. Também o maior, mais complexo, né, portuário, aliás, não só do Brasil, da América Latina. Ocupa uma área de quase 8 milhões de quilômetros quadrados. Desde o século XVI, né, durante o período colonial, ele já era utilizado para importação e exportações de produtos entre a colônia, entre a metrópole. Também, né, depois o ciclo da cana, exportação, cafeira. Além do Porto de Santos, nós temos outros portos importantes, tá? Mas olha, falando da evolução de passageiros que nós comentamos há pouco também, o que tem aumentado, que dá para perceber através deste gráfico, são, né, os voos domésticos em azul, muito mais disparado do que os voos internacionais. Isso daqui é um gráfico do que? 2003 a 2012. É claro que nessa pandemia houve o quê? Uma grande mudança. E o Porto de Santos que nós estamos comentando, tá? Que, ó, mais importante, está localizado próximo à capital do estado de São Paulo. Claro, para escoar toda a produção de São Paulo, né, que vai ser exportada, e também tudo que entra também para essa região, as importações. Então, por que ele é importante, tá? O período colonial, cafeeiro, industrial. E nós temos, né, vários portos importantes no Brasil, tá? Como nós já vimos. Esses daqui são os portos mais importantes. Bom, Santa Catarina, ele tem um porto muito importante, que é o Porto dos Navegantes. Por quê? Um porto de administração de iniciativa privada para exportação de produtos para outros países da América Latina, como a Argentina, Uruguai, além dos países da costa do Pacífico, devido à sua proximidade. Esse porto ele é importante também porque ele vai exportar para os países do Mercosul, devido à sua localização privilegiada. Nós temos também o Porto de Paranaguá, localizado no estado do Paraná, também considerado importante porto brasileiro, que se destaca principalmente no escoamento da produção agrícola nas regiões interiores do Brasil.
como a soja de grãos, farelo de sojas. Estima-se que anualmente esse porto seja responsável pela circulação de 30 milhões de toneladas de produção agrícola produzidos no Brasil e distribuídos em diversas partes do mundo. Lembrando que a soja sempre fica naquela briga com os Estados Unidos para ver quem é o maior exportador de soja, né? Grande parte da economia, né, se encontra nesse produto da soja, importante para o Brasil. A área, né, a rede aérea da região brasileira. Nós sabemos que essa região é a que se concentra a mais extensa rede de conexões aéreas do Brasil. Dá para ver analisando este mapa. Além da complexidade dessa rede, os aeroportos localizados nessa região são também aqueles que apresentam a maior densidade de passageiros, permitindo grande mobilidade e ressaltando a importância do Centro-Sul no cenário nacional. Os dois aeroportos, né, que nós temos com maior circulação de pessoas estão localizados nesta região metropolitana de São Paulo. Juntos, o Aeroporto Internacional de Guarulhos e o Aeroporto de Congonhas são responsáveis pela circulação de 60 milhões de pessoas. Aqui nós temos a imagem do Aeroporto Internacional de Guarulhos, né, de maior movimentações de passageiros, olha, seguido de Congonhas, né? E também com grande importância o de Brasília. O estado de São Paulo, especificamente, né, contém as melhores e mais modernas estruturas aeroviárias. Outros, né, importantes também, a Brasília, né, Belo Horizonte. A rede rodoviária da região Centro-Sul. Nós sabemos que abriga, né, as melhores estruturas rodoviárias do país, responsáveis pela logística. Tem grandes dimensões continentais. A maior parte dessas rodovias está na região Sudeste. Só por este mapa nós conseguimos ver a densidade, a concentração. Rodovia dos Bandeirantes é a melhor rodovia do país. Tá? Ela foi considerada, isso daqui é um trecho de uma reportagem de 2016. Ela liga a região metropolitana de São Paulo ao interior paulista. A Washington Luiz, que passa pelo Polo Tecnológico de São Carlos, chegando ao município de São José do Rio Preto, onde está localizado o importante Porto Seco do Brasil. Como assim? São extensões de portos que não ficam em regiões litorâneas. O complexo, né? Anchieta, Imigrantes, que liga a região litoral, a região sudeste e a área portuária de Santos. Observem a estrutura. E ela é importantíssima devido ao fato de fazer essa ligação com uma região, né, grande exportadora, grande produtora do PIB brasileiro até o porto, região portuária e vice-versa. E o que chega também para ser escoado. A indústria, né, e o agronegócio são responsáveis por movimentar milhões de cargas pelas rodovias do Centro-Sul. Contudo, ainda são preciosos mais investimentos nessa modalidade de transporte na região Centro-Sul, sobretudo para os estados de Mato Grosso, de Goiás. Só que a rede rodoviária no Brasil, ela corresponde a 62% de toda a carga do país. Tá? Já quer dizer, ela já é muito utilizada. E se nós analisarmos 60% dessa carga nacional, ela passa pelas rodovias do Sudeste para chegar até o Porto de Santos. Então, de 62, só 2% não passam no Sudeste, para ver como é essa proporção. Mas também elas enfrentam grandes problemas, tá? Muitos problemas na sua estrutura, não interliga todas as regiões do Brasil. Então, nós estamos ainda caminhando. Poderia-se investir mais em transportes, né? Em estruturas para melhorar o nosso transporte, o nosso escoamento de produção.
assim melhorar também os nossos preços e as nossas facilidades para importar e exportar. Amanhã faremos as atividades, a nossa aula online juntos, ok? Grande beijo e fiquem com Deus.